Vamos lá, gente. Jejum intermitente ou restrição calórica para emagrecer? Eu já cansei de ver essa pergunta e a primeira coisa que eu tenho para responder para vocês é: a própria pergunta tá errada. E eu não acho, gente, eu vou mostrar para vocês. Eu separei aqui os artigos científicos para mostrar para vocês e eu vou explicar para vocês que essa pergunta não faz nenhum sentido, porque o jejum intermitente tem efeitos moleculares e metabólicos diferentes, em parte, da restrição calórica. Não é porque eles são assim iguais e você só escolhe qual você prefere. E a gente também pode partir do princípio básico e da obviedade de que se fosse igual, você não se sentiria tão diferente fazendo o jejum intermitente. Se é igual, por que você não se sente igual? Se eu posso escolher alguma das coisas como se elas fossem verde ou azul, sabe? Isso é muito simplista no ponto de vista metabólico, tá? E aí o que eu quero deixar claro aqui pra vocês. Se vocês querem realmente entender o que é esse jejum intermitente que todas as pessoas falam, qual que é a relação desse jejum intermitente com o seu metabolismo, você tem que partir primeiro do princípio que você pode fazer jejum intermitente com restrição calórica, você pode fazer as duas coisas. E as duas coisas juntas vão ajudar você a ter uma resposta boa, né? Lógico, sempre individualizando a sua vida, a sua rotina, coisas que façam sentido e também a sua adaptação metabólica, tá? Mas você também pode fazer jejum intermitente sem restrição calórica. Você pode fazer jejum intermitente e comer, inclusive, para hipertrofia. Igual o e-book que eu já escrevi, só com artigo científico de revisão e meta-análise que comprova que o jejum intermitente não leva à perda de massa magra. Inclusive, você consegue hipertrofiar fazendo jejum intermitente, tá? Por quê? Porque isso depende dos seus treinos, da sua, lógico, treino de força, né? Da sua ingestão calórica e de todo o seu controle alimentar. Então, o jejum intermitente não tem como ser colocado na mesma caixinha da restrição calórica. Porque uma coisa é quantas calorias você vai comer. Isso é restrição calórica. A outra coisa que está relacionada ao jejum intermitente é que horas você vai comer, que horas você não vai comer. Qual é a sua janela de jejum? Quantas horas vai dar esse jejum? Que horas você vai começar esse jejum? E que horas você vai terminar esse jejum, tá? Então, gente, assim, ó, tudo isso conta, tá bom? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês o estudo que eu separei, tá? Pra começar a dizer que jejum intermitente não pode ser colocado na mesma caixinha da restrição calórica, pode ver esse estudo aqui. O que é que aconteceu, gente? Eu tô aqui no consultório, mas eu acredito que dá pra ler. Opa, aqui no computador. Ó, o resultado. O jejum intermitente teve os efeitos metabólicos no controle de glicemia, na resposta neuronal, na resistência a problemas, digamos, neuronais. Por exemplo, a gente tem estudos que mostram que o jejum intermitente tem relação com você ter menos chance de desenvolver demência, tá? E isso aqui, ó, foi independente das calorias ingeridas. E você entende que, assim, são coisas diferentes? Entendeu? Então, assim, ó, não fez... Dependente do quanto você come ou deixa de comer, quantas calorias está comendo, o jejum intermitente tem o efeito dele. E aí, esse, gente, é o princípio básico. Deixa eu voltar aqui pra mim. Ó, esse é o princípio básico para você que quer aprender sobre jejum intermitente. O jejum intermitente tem efeito metabólico diferente, tá? E o efeito metabólico do jejum intermitente por si só já tem efeitos no seu metabolismo. E independente da sua perda de peso, o jejum intermitente já tem efeitos no seu metabolismo. Ó, vou voltar meu celular aqui pra... Opa! Vou voltar aqui que ele saiu, que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Segura! É que o celular tá maior do que o suportezinho. Ó, outro estudo, artigo que eu separei aqui pra vocês, gente. Presta atenção. O IF, que é o jejum intermitente,
sem restrição calórica, ou seja, não é mais sobre o jejum intermitente só funciona com restrição calórica, não. Vamos supor que você está na fase de manutenção, você quer mais perder peso, mas você quer ter benefícios nos seus neurônios, você quer que eles funcionem bem, prevenir doenças e tudo. Então, é esse caso, jejum intermitente sem restrição calórica, ó, melhorou a saúde celular, tá? A sua resistência a doenças, inclusive de forma independente à perda de peso, tá? Por quê? Por questões de sinalizações moleculares, aquilo que acontece nas suas células quando você faz o jejum intermitente, que é uma das coisas que eu coloco aqui, que está relacionado com o quê? Com o seu ritmo metabólico. Que ritmo metabólico, Nutri? Com o seu ciclo circadiano. Ou seja, gente, vamos voltar aqui para mim. O jejum intermitente tem relação com o controle, com a regulação do seu ciclo circadiano. E esse é um dos pontos que faz com que você tenha resultados diferentes ao fazer o jejum intermitente. Então, não coloque o jejum intermitente na mesma caixinha da restrição calórica, porque você pode fazer o jejum intermitente e ter efeitos metabólicos positivos independente da sua perda de peso. Você pode melhorar a sua saúde celular, você pode prevenir de ter câncer, de ter demências, você pode ter um melhor controle de glicemia, tá? Prevenir diabetes, inclusive a questão associada também à perda de peso, né? Mas você pode ter todas essas outras coisas, tá? Só por conta do jejum intermitente. E pensando nisso, também não faz sentido se querer comparar jejum intermitente com restrição calórica a partir do momento que, se você já perdeu o peso que você gostaria, agora eu estou num peso saudável, ali dentro da faixa saudável e que eu gosto de ser, né? Porque existe a questão estética que é uma preferência de cada pessoa. Tem gente que quer pesar menos, mais dentro do saudável, mais dentro do saudável e tá tudo certo. Aí vamos supor que você teve alta, então. Cheguei nesse peso saudável. E aí? Aí você vai falar que restrição calórica pode ser escolhida, assim como o jejum intermitente, mas você não quer mais perder peso, você vai continuar fazendo restrição calórica? Vocês entendem que não faz sentido isso? Então, assim, o jejum intermitente, ele pode ser usado como um estilo de vida. Porque independente de você querer perder peso ou não, ele tem como ser adequado ao seu estilo de vida. Porque o jejum intermitente tem relações com as suas questões metabólicas, com as suas vias moleculares. Ele vai entrar lá nas suas células, ele vai induzir cetose. Ele tem relação com a ativação dos seus genes relógios, que controlam o seu metabolismo. Ele tem relação com os neurônios do seu cérebro, que controlam o seu gasto calórico. Então, se você consegue fazer o jejum intermitente, igual as pessoas falam, como um estilo de vida, isso se torna muito benéfico. Então, você querer comparar jejum intermitente com restrição calórica são coisas que realmente não fazem sentido, tá? E uma outra questão é, o jejum intermitente não é só quantas horas você fica sem comer. O número de horas que você fica sem comer vai contar? Vai. Por quê? Porque isso influencia o seu tempo de cetose, isso influencia o tempo que você tem um estímulo maior de autofagia, que é a limpeza das suas células. E ok, a gente sabe que isso conta. Mas um outro ponto que poucas pessoas falam é a hora que você começa o seu jejum intermitente. Assim como a hora que você termina o seu jejum intermitente, só pelo horário mesmo, também faz diferença, tá? Eu já expliquei, olha pra janela, pensa no pôr do sol. A hora que você come em relação ao pôr do sol tem uma relação nos seus hormônios. É isso mesmo, gente. A hora que a gente come pode ter relação com o nosso controle hormonal. Pode não, tem. E é por isso que o jejum intermitente também vai além dessa questão calórica. Se você consegue fazer o seu jejum intermitente fazendo a sua última refeição mais cedo, ele vai ter um efeito diferente, tá? Vamos supor assim, vou dar um exemplo pra ficar fácil. Ai, Nutri, eu vou terminar de comer 5 horas da tarde, porque eu já faço jejum intermitente, durmo cedo, beleza? Acordo 5 horas da manhã, 9 horas tô dormindo. Ok, né? Comeu 5 da tarde, ficou 4 horas sem comer, foi dormir. 4 horas sem comer, ninguém tá morrendo de fome, né, gente? Pode ficar. Então, ok, sou uma pessoa adaptada. Ah, Nutri, eu consegui terminar de comer 6 horas da tarde, vou ficar até amanhã de manhã ou até amanhã na hora do almoço. Esse seria um jejum que a gente pode dizer que a pessoa tentou terminar de comer mais cedo. Ah, poderia ser mais cedo? Poderia, mas eu quero dar um exemplo que seja mais prático para a maioria das pessoas.
Então, se você terminou de comer às 5, 6 horas da tarde e vai ficar sem comer até outro dia, por exemplo, na hora do almoço, você tem um efeito. Agora, se você pula o seu café da manhã, almoça mais tarde e coloca mais refeições no fim do dia, fazendo sua última refeição, por exemplo, 10 horas da noite, você tem outro efeito. Se você faz essa última refeição das 10 horas da noite com uma quantidade maior de calorias e de comida, daí você também tem outro efeito. Então, a hora que você começa esse jejum intermitente faz diferença. Como você distribuiu as calorias dentro dessas refeições da janela alimentar faz diferença. Isso influencia o seu ciclo circadiano, que é o nosso ciclo hormonal, tá? E o número de horas que a gente faz jejum intermitente também faz diferença. Então, o jejum intermitente não é algo que é para vocês ficarem comparando com restrição calórica, tá? Você pode fazer jejum com ou sem restrição calórica. O jejum intermitente tem uma relação muito mais aprofundada do que com o simples fato de você achar que seu corpo é uma simples calculadora e você ficou de jejum para pular uma refeição e ter menos calorias. Não é. Inclusive, gente, nosso corpo não vai ser nunca uma mera calculadora, tá? O horário que a gente come influencia, o quanto a gente come em cada horário influencia, até mesmo o perfil de gordura influencia. Uma gordura saturada mais alta influencia até nos neurônios que fazem controle de fome. Isso mesmo, gente, vocês podem querer não acreditar, mas é bem comprovado. Não é saudável você ficar comendo muita gordura saturada. E os nossos neurônios, tipo, muita banha de porco, coisa frita, entendeu? Essas coisas todo mundo sabe que faz mal. Por quê? Porque quando você come muito isso, seu neurônio é responsivo. Você tem que pensar assim, ó, você comeu, beleza, mas você absorve, esse negócio atravessa a barreirinha que a gente tem aqui no cérebro. Imagina que ele é revestido por uma bexiguinha assim. Aí ele atravessa essa barreira, né, que é hematocefálica, chega lá, gordura bonitinho. Aí o que acontece? Ele tem um efeito nos seus neurônios. E a gordura saturada inflama muito os seus neurônios. Então, você pode criar uma inflamação de baixo grau nessa sua resposta neuronal. E isso é prejudicial, tá? Porque, gente, já é difícil controlar a fome. Já é difícil controlar a vontade de comer. Todo mundo sabe que comer é simplesmente, para a maioria das pessoas, uma questão de válvula de escape também, né? Então, a partir do momento que você já tem essa vontade de comer e você desregula o seu metabolismo, por quê? Porque você desregulou o seu ciclo circadiano, porque você foi lá e comeu muita gordura saturada, porque você está acima do peso e tem uma inflamação de baixo grau, porque os seus neurônios não estão funcionando no momento, como no ideal que seria, entendeu? Porque sua leptina, que é seu hormônio de saciedade, não está funcionando direito. Aí você desregula tudo isso, já tem vontade de comer, aí vai ficar muito mais difícil você conseguir perder peso, entendeu? Então a gente precisa entender que o nosso corpo é uma máquina perfeita, feita com todos os detalhes por Deus. Não é uma moléculazinha que se transformou e virou em tal coisa. Gente, a gente vai fazer estudo molecular. Se você limita a resposta de uma certa molécula, seu corpo já muda, entendeu? Tem coisa que assim, é uma simples molécula. Não tem como ser ao acaso. O negócio é orquestrado, entendeu? Então, a hora que a gente come importa, sim. O jejum intermitente tem um efeito metabólico, sim. Já mostrei o artigo aqui. Depois vocês posso mandar, vou deixar aqui na legenda, os nomes dos artigos, tá? E aí, o que é que acontece? Se você começar a ver alguma pessoa dizendo, mas olha, como eu não gosto de fazer jejum intermitente, como eu me sinto bem comendo mais tarde, por quê? Porque você quer esse... né, uma questão emocional, você quer esse apoio, entendeu? Você quer buscar isso, talvez você quer comer com alguém, a pessoa chegou mais tarde, você quis comer uma coisa, não. Aí você tá comendo lá 10 horas da noite o negócio, entendeu? Não, mas eu tô comendo, mas eu me sinto bem assim. Você pode se sentir bem assim, emocionalmente, tá? Agora, fisiologicamente, não é o seu ideal, tá bom? O ideal é você fazer sua última refeição mais cedo, exceto se você for treinar de noite, daí dá pra você comer um pouquinho mais tarde, porque como eu já expliquei também, né, aqui, aliás, quem não me segue, começa a seguir, a gente tem uma resposta de glicemia diferente à noite, quando comparado durante o dia.
à noite a sua glicemia vai ficar mais alta por mais tempo. E isso predispõe que lipogênese, que é o que? Seu ganho de gordura. Isso predispõe a obesidade, tá? Então você comer mais carboidratos que sobem mais sua glicemia mais tarde não é vantajoso metabolicamente falando. Ai, mas Nutri, eu ouvi dizer que eu tenho que comer muito de noite, que eu posso ter esse momento porque amanhã eu vou treinar de manhã. Olha, você pode ter ouvido dizer, eu também ouvi dizer, mas o seu ciclo circadiano discorda, tá? Então tudo isso deve ser levado em consideração. E assim, gente, não é uma Nutri contra o outro, um profissional contra o outro, não é esse o ponto, entendeu? O ponto é que jejum intermitente é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, às vezes vai ver assim por cima, lógico que eu formei faz muitos anos, né? Mas eu vejo que mesmo hoje não tem, porque as pessoas me convidam para ir lá, né, fazer palestras sobre jejum intermitente e os alunos falam, até vendi já meu e-book de jejum e massa magra para alunos, por quê? Porque a gente não aprende na faculdade. Então, se você vê um profissional falando sobre isso, você tem que pensar, ele parou para estudar sobre isso, entendeu? Porque às vezes é uma pessoa que também não parou para estudar e acaba entendendo que era ruim, porque na faculdade falaram que parecia que talvez não ia ser tão bom, entendeu? Ouvi dizer que não sei o que, e aí a pessoa não parou para acompanhar a evolução do jejum intermitente. O que é que a gente tem de estudo novo? E é por isso que tem tanta informação que bate entre si em relação ao jejum. A gente precisa de realmente entender quais são os efeitos do jejum. Se você for falar com uma pessoa sobre jejum, ela estudou que tanto o jejum, né? Por isso que eu fiz doutorado na área de jejum intermitente. E é por isso que eu estou dizendo para vocês, eu também não sabia antes, tá? Mas a gente precisa se abrir para o novo. E não adianta querer se esconder atrás do fato de, não, falaram que eu posso fazer só restrição calórica, eu vou continuar comendo mais e nos horários que eu quero e comendo mais vezes, né? E às vezes a pessoa acreditou nisso porque é mais fácil emocionalmente, tá? Mas não é a regra natural, a ordem natural do nosso metabolismo, tá bom? Então, quando vocês quiserem pensar sobre calorias, não achem que pensar sobre calorias é a mesma coisa que pensar sobre jejum intermitente. São coisas diferentes, com respostas que mudam, tá? E você pode, inclusive, combinar os dois para ter mais resposta ainda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Podem mandar mensagem para mim, quem quiser os artigos eu envio para vocês, tá? E lembrem-se que o jejum intermitente, ele tem efeitos no seu metabolismo independente da sua perda de peso. Aliás, gente, eu até coloco aqui no consultório, tem plano de ação, metas do mês, check-in com a Nutri, eu falo, não é só o peso que importa na sua evolução. Tudo faz diferença. Tem muitas coisas que podem estar acontecendo aí dentro do seu corpo que você não sabe, porque ninguém vai abrir o seu cérebro para fazer uma biópsia do seu neurônio para ver o que aconteceu lá dentro, entendeu? Não vai. Você vai fazer isso? Não vai. Então, tem muita coisa que está acontecendo na sua resposta neuronal que você não vai medir ali na balança. Entendeu? E isso deve ser levado em consideração, porque o jejum intermitente está agindo ali dentro. Tem coisas que estão acontecendo aqui lá no seu intestino, na sua microbiota, que assim, pode ser que você sinta assim, né, pela sua saúde intestinal, mas tem outras coisas que às vezes você não vai saber exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, eu já coloquei lá no meu estudo do TLR4. O que TLR4 nutre? É uma das coisas que estão associadas com a nossa microbiota, a gente absorve, vai parar lá no nosso neurônio, entendeu? Então, tudo aquilo que está acontecendo no nosso corpo influencia, e cada coisinha influencia, e desconsiderar isso faz com que as pessoas às vezes também parem de ter resposta, porque elas começam a achar o quê? Que o corpo é uma calculadora, mas depois vai reclamar que o corpo não funciona mais como antes. Por quê? Porque esqueceu de assistir a Nutri, de me conhecer e de lembrar que o ciclo circadiano importa sim e que tem muitos efeitos metabólicos acontecendo aí dentro do seu corpo que vão muito além da balança, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e boa noite para vocês.